Fundamental para a vida. A água volta a ser protagonista das discussões dos estudiosos e governos na atualidade, seja por sua falta, com as secas em algumas regiões, ou sua extrema abundância com as frequentes enchentes pelo país. Ela precisa de atenção, afinal, a promessa é das fortes chuvas se tornarem cada vez mais recorrentes e os períodos de seca mais longos. Recebemos hoje, nos estúdios da Next, o articulista da revista S Brasil, mestre e doutor em ciência florestal, Fernando Schettino, e o diretor técnico da AGE, José Roberto Jorge, para discutir quais investimentos estão sendo feitos para mudar o quadro atual e como fazer para que este recurso não chegue ao fim. Eu sou Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, e esse é o ES Brasil Debate. Iniciando aqui nosso bate-papo, Zé Roberto e Schettino. A gente vai começar falando do tema do meio ambiente. Vou trazer aqui para a nossa mesa aqui, não especificamente a água, mas um elemento que está diretamente vinculado aos recursos hídricos, que é a importância da nossa cobertura vegetal e a relevância também de programas de reflorestamento. E eu pergunto aqui para vocês, as ações de reflorestamento funcionam aí uma forma da gente plantar árvore para colher água de qualidade? Qual é a visão de vocês aí? Como diz no popular, né, jogar sapo na água, né? Começar falando de florestas, para mim, é muito importante, que a minha formação principal é voltada para a área florestal. A importância da cobertura florestal, e é importante destacar isso, é fundamental para se ter água, mas é fundamental para se ter biodiversidade, e é fundamental para se ter conservação do solo, e é fundamental para ter produção de alimentos, e é fundamental para se ter saúde e qualidade de vida. Então, nós estamos, principalmente no Espírito Santo, tendo uma oportunidade e um exemplo que é possível recuperar nossa cobertura florestal, como nós estamos recuperando, sem isso deixar de dar condições de produzir alimento, de ter qualidade de vida, de ter desenvolvimento. Então, Pablo e Zé Roberto, eu acho que a grande questão nossa é dar continuidade ao que está sendo feito, colocar mais pessoas para terem condições de colaborar, e aí a gente faz um chamamento aos vereadores, aos prefeitos, aos empresários, vamos botar nas condicionantes, recuperar mata ciliar, recuperar topos de morro. Isso só vai agregar valor ao meio rural, vai trazer condições de vida às pessoas e vai fazer com que o nosso desenvolvimento seja cada dia mais reconhecido nacionalmente e internacionalmente, sirva de exemplo e permita que daqui a alguns anos nós tenhamos uma condição econômica muito melhor para os nossos filhos, nossos netos, mas respirando um ar bom, tendo água em quantidade e qualidade. Acho que o nosso grande dever hoje é nós deixarmos para quem vai nos suceder qualidade de vida, floresta, ar, e isso no Espírito Santo está sendo demonstrado que é possível, não só por causa de respeitar as leis, mas por ter governantes que pensam nisso, por ter cidadãos que pensam nisso, empresários que pensam nisso. Por isso nós queremos que mais pessoas se somem a esse pensamento para que a gente construa cada dia mais esse caminho da sustentabilidade, onde floresta, água, solos e qualidade de vida seja uma linha só. Plantar árvore, você plantar água, você colhe água. Então, você preservando as nascentes, as matas ciliares, manejando adequadamente essas florestas, dando condições delas se perpetuarem aí, a gente tem uma garantia de água. Já foi até provado, né, Schettino, os cientistas, né, a gente está aqui
com pessoas das ciências também, cientistas já provaram, em locais com desmatamento, alto índice de desmatamento, ao alto índice também de estiagem e de desertificação, de falta de água. Então, é necessário, né, que todos nós preservamos esse recurso, as florestas, o agricultor faça o uso consciente, com sustentabilidade desses recursos, respeitando a capacidade de suporte dos seus remanescentes florestais, das suas propriedades, para ele ter água em abundância e suficiente para garantir diversos usos múltiplos lá na propriedade rural dele e para nós aqui na cidade também, a gente ter esse recurso para garantir as nossas necessidades básicas. Eu aproveito, Pablo, para pegar um gancho aqui no Zé Roberto. Ele falou uma palavra mágica em relação à água. Nós precisamos cada dia trabalhar mais a questão do uso múltiplo da água. Assim. Então, nós queremos chamar a atenção também que a mesma água que serve para irrigação no meio rural serve para o agroturismo, ela serve para a dessedentação de animais, ela serve para manter o equilíbrio ecológico. E nessa linha é fundamental, aqui grandes empresas já estão fazendo, médios estão fazendo, pequenos estão fazendo, mas precisa intensificar reuso da água, pegar a água de chuva, usar as melhores tecnologias para irrigação. Eu vou dar um exemplo aqui, na área de celulose, nós já gastamos mais de 85 metros cúbicos de água para lavar 1 tonelada de celulose. Hoje nós gastamos em torno de 20. Sim. Então nós estamos economizando horrores. Então é possível. Agora, eu queria chamar a atenção para uma questão em relação à água, à cobertura florestal, ao uso da terra, é de que muitas vezes as pessoas não têm a percepção de que se está trabalhando isso, de que se está melhorando isso. Então nós temos duas questões que precisam ser feitas. Primeiro, nós temos que fazer isso aqui, comunicar mais com as pessoas, com a sociedade. E segundo, as pessoas também têm que procurar ver os trabalhos que são feitos para ajudarem, para voluntariamente participarem. Porque hoje há ainda muita gente que fica esperando que o governo vai fazer, que o empresário vai fazer. O empresário tem que fazer, o governo tem que fazer. Mas eu, cidadão, eu, comunidade, eu, entidade, até as igrejas, as ONG, tem que se somar a esse esforço, porque esse é o esforço para a vida. E aí, óbvio, fazendo isso, vamos ajudar na mudança climática, vamos ajudar na educação ambiental, vamos construir um caminho onde o uso múltiplo da água, onde o uso adequado dos recursos naturais vai estar presente todo dia. E a gente vê, como você comentou, o Espírito Santo hoje é uma referência no Brasil, a gente pegando o caso do reflorestamento, né? O reflorestar tem o trabalho da GES, Schettino já foi secretário de Meio Ambiente, já atuou no IEMA também, né? na gestão desses órgãos e também contribuindo para idealizar esse tipo de política pública. A gente vê o Reflorestar, que é um programa, se eu não me engano, um dos mais antigos de exemplo, referência, né, no Brasil hoje, e assim com impacto, né? A gente fez um estudo para medir aí o impacto do reflorestar, o quanto que ele contribui justamente nesse sentido da conscientização e tudo. E Schettino tocou num ponto aqui, Zé Alberto, que é essa questão da mobilização. Para além do setor público, que a gente não consegue preservar, conservar o meio ambiente, os recursos hídricos, sem essa conscientização da população. Como que você vê isso hoje no Estado? Para além do poder público, você vê alguns atores que são centrais para essa mobilização e conscientização? Não resta dúvida, né, que o Estado sozinho ele também não vai conseguir, né? E a questão ambiental ela vai além do que do Estado. Eu lá na minha casa, na minha residência, eu tenho que fazer minha parte lá na propriedade rural e é importante que o poder público, a sociedade civil organizada, toda a associação de moradores, todos estejam envolvidos, né, na questão ambiental, da proteção e preservação do meio ambiente. No nosso caso, assim, na gestão de recursos hídricos, os comitês de bacias hidrográficas, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, a gestão de recursos hídricos é uma gestão integrada, né, que é participativa, descentralizada, envolve o CE, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Comitê de Bacia, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a AGE como órgão gestora de recursos hídricos. Tem a Ana, né, que vem desenvolvendo papel. Como você avalia esses últimos anos aí
a importância desse envolvimento do governo federal nessa pauta? Nós, no Brasil, nós temos que aprender uma coisa que a gente não consegue aprender, a gente aprende e desaprende. O Brasil tem estruturas fantásticas, por exemplo, eu acompanhei por alguns anos o trabalho do DENOX, que era o Departamento Nacional de Obra contra a Seca. Nossos rios todos eram monitorados, não é? Eu faço um registro aqui, que é uma coisa que eu me orgulho, eu estava falando da minha relação com a água. Eu fiz manejo de bacia hidrográfica há 45 anos atrás. Na época era optativo. E as pessoas falavam assim, mas você vai fazer manejo de bacia hidrográfica? Isso me entusiasmava, porque os americanos já faziam, os europeus já faziam. Então, o que acontece? Nós temos uma instituição maravilhosa, que é a ANA, Agência Nacional das Águas, e hoje também de outra coisa lá, somado, né? Nós temos trabalhos históricos, só que há uma falta de entendimento, e a gente faz um apelo hoje, eu estou fazendo 2024, 2026 não pode ser marca para terminar trabalhos no Estado do Espírito Santo. Os trabalhos têm que ser de Estado e não de governo. É óbvio que correções e coisas devem ser feitas. Então, nós no Brasil temos instituições maravilhosas, não só a ANA, por exemplo, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Museu Guild, né, Instituto Nacional do Semiárido, que eu reafirmo aqui, o Espírito Santo precisa ter uma estrutura do Instituto Nacional do Semiárido. Nós precisamos trazer uma estrutura da Embrapa para o Estado do Espírito Santo, talvez não saibam, Embrapa Recursos Hídricos. Então, nós temos ferramentas institucionais importantes. Agora, tem uma questão que eu acho que a gente não pode negá-la e a gente precisa colocá-la no debate. Há muito ciúme, há muita gente querendo o seu pedaço, há muita gente que não entende que nós todos temos que nos despojar daquilo que não convém para que a gente se una num vetor que leve à construção mais rápida das soluções que nós precisamos. Então, na questão da água, eu vejo assim, nós temos uma possibilidade enorme, uma potencialidade. Lembrando, nós temos 12% da água doce do planeta. Vale mais do que todas as reservas de petróleo, de coisas que se pensar. Porque sem petróleo você faz energia solar, faz eólico, não usa urânio. Agora, sem água, você não tem vida, não tem indústria, não tem comércio, não tem serviço. É só, para concluir aqui, desculpa a ênfase, fica uma semana de Vitória no racionamento, você já viu o caos. O dono da sorveteria entra em pane, o supermercado, coisa. Então, nós precisamos chamar, eu queria terminar essa parte, seguinte, vamos, gente, nos dar as mãos. O governo federal precisa cumprir seu papel, independente de direita, esquerda, de centro, de baixo, não interessa, o governo do Estado e já de antemão, senhores prefeitos que assumirão em 1º de janeiro de 2025, por favor, vamos somar força na mesma direção. Só fazer um adentro aqui, o que a gente falou, a gente tem uma reserva hídrica enorme no país, mas durante muitos anos a gente foi tratando isso, a gente é lá de trás, das décadas anteriores, como esse recurso fosse infinito, nunca ia acabar. E a gente vive, né, com essas mudanças climáticas, esses eventos extremos, períodos prolongados de estiagem, e a gente já sabe que a água, se a gente não cuidar direito até a última gota, ela vai faltar. Então a gente tem que fazer esse uso racional e com apoio de toda a sociedade, toda a participação de todos, para a gente enfrentar esses momentos que poderão vir provocado e intensificado pelas mudanças que estão aí. Todo mundo está vendo. O Zé falando que as coisas acabam vindo na cabeça. Eu tenho uma preocupação, eu acredito que o Zé Roberto tenha, mas eu não vejo que essa preocupação, mesmo com o que nós fazemos no Espírito Santo e no Brasil, ela está tendo um encaminhamento de solução, que é o uso da água subterrânea. E nós temos um problema sério, tem locais aqui, outro dia nós estávamos discutindo lá, 60 metros de profundidade para tirar água do subsolo. Tem locais que me falaram que tem 250 metros. Eu falo que daqui a pouco você vai pescar a cabeça com um japonês do outro lado do mundo procurando água. Então, nós precisamos disciplinar, nos preocupar, porque o lençol freático, a água que fica no subsolo, né, no solo, à medida que vai aprofundando, isso vai descendo. Um ano chove muito, mas a média está descendo, nós estamos descendo esse volume de água. Então, é uma preocupação constante, inclusive assim,
Não se pode passar de dado limite, seja para privilegiar qualquer atividade, porque se passar daquele limite, você não retorna mais. Sim. Então, é uma preocupação que eu tenho, quero chamar a atenção. Acho que o governo do estado precisa melhorar nesse aspecto em relação à água subterrânea, mas todo mundo, porque se fizer um pente fino nessa Grande Vitória, eu não sei quantos milhares de buracos tem arrancando água do subsolo. A Índia desenvolveu um programa, uma época, para abastecer comunidade. Isso aí, há pouco, com água de subsolo, começou a ficar gente doente. Porque quando você fura, dependendo do tipo de solo, se tiver arsênico, contamina a água e as pessoas ficam doentes. Então, abrir um poço não é fazer um furo. Tem uma série de implicações. Sim. Então, é preciso melhorar a atenção nessa questão da água subterrânea no Espírito Santo e no Brasil. Só aproveitando a água subterrânea, só para a gente, só uma informação importante, há um controle, existe uma normativa de água subterrânea, a AGE até outorga o uso da água subterrânea até um determinado limite, vazões acima de 13 litros por segundo são outorgados o uso dessa água, abaixo de 13 litros por segundo é um cadastro de uso da água subterrânea, e até, Schettino, e para a gente entender melhor como que está a reserva de água subterrânea no estado, o governo do estado, através de um programa que eu vou falar mais para frente, que se chama Águas e Paisagem 2, a gente vai contratar um estudo hidrogeológico da água subterrânea aqui no estado do Espírito Santo. Então, com isso, a gente vai ter uma clareza, uma dimensão, um diagnóstico muito bem feito, como está a nossa reserva, e, além disso, a gente está caminhando para um aprimoramento, né? Uma instrução normativa nova de outorga de água subterrânea, um aprimoramento dessa outorga para um sistema de balanço hídrico de água subterrânea, para a gente avançar até para outorgar abaixo desse valor com uma condição mais realista para o nosso estado. Mas isso, Zé Roberto, quando eu falo aqui, é que hoje, se você sair daqui, pegar um telefone e ligar, tem o furador de poço. Tem, sim. Eu vou lá amanhã. Ele não está pedindo a GERS, não está pedindo nada. E esses caras não estão fazendo por mal. É porque há um entendimento que furar um poço e tirar água, isso não tem problema. Só que isso tem problema. Tem um problema, inclusive, a questão de contaminação. Vou dar um outro exemplo aqui. Isso faz tempo, mas eu fui numa cidade e o cara estava lavando um carro no meio da rua e a água jorrando à vontade. Falei, rapaz, você não pode fazer isso coisa? Ele falou, não, minha água é de poço. Aí eu disse para ele assim, mas não importa. Aí ele falou, você não quer beber um pouquinho? A água é limpa. Aí eu disse assim, não, eu não quero beber. A 200 metros acima de onde tinha o poço, tinha um cemitério. Pessoal. E em torno de uma área de cemitério, 20 metros de distância de uma fossa, de uma coisa, está tudo contaminado. Então, quando eu estou falando aqui, Zé, eu sei das ações do governo, sei que o governo está fazendo, mas nós precisamos trazer uma lupa com isso, falar mais disso, os municípios fiscalizar, porque onde é possível e pode, deve ser autorizado. Onde não é, pode. Combinado também com as leis do... Isso aí. Os municípios precisam entrar nisso. Nós temos 70 e tantos municípios, então é diferente de uma AGE, né? Se cada município botar um fiscal, já muita gente. Consegue atender a demanda de fiscalização, até mesmo porque, acho que a gente lembrou bem, perfurar poço precisa de uma autorização, né? Uma licença para você perfurar, não pode sair perfurando aí igual tatu buraco e aí sem autorização. Pior quando fura um poço passiva de fura um poço 40, 50 metros, não tá bom, aí fura outro do lado, aí fura outro. Você estava comentando aqui, Zé Alberto, e aí você falou da AGE, a importância da AGE, né, atuando nessa protocolo, regramento, a normativa e tudo, no caso das águas subterrâneas, e outras pautas também que a AGE atua. E aí estava me vindo aqui a memória, eu fui servidor lá do IEMA, né? Sim. Pouco antes ali da criação da AGE, e queria que você comentasse um pouco. O Espírito Santo, a criação da AGE é de 2000 e
14? Não, 2013, 16 de dezembro de 2013. E hoje são quantos estados que têm agência estadual de recursos hídricos? Pois ao todo, eu não sei não, mas a grande parte dos estados brasileiros tem agência, órgão de gestão de recursos hídricos. Por exemplo, você vai encontrar. Outros ainda estão integrados com o Instituto de Licenciamento ou órgão de meio ambiente lá do estado. Minas Gerais é separado. Minas Gerais é separado. Você tem o INGAM, São Paulo é separado, né? E no Rio de Janeiro é o INEA, ainda é junto, como se fosse o IEMA aqui no passado. Então, alguns estados optaram por separar a gestão de recursos hídricos do licenciamento. O que vocês veem aí da relevância dessa relação mais sustentável do homem, da ação antrópica com a água? Olha, Pablo, eu tenho me debruçado para pensar algumas coisas sobre esse momento, porque eu acho que nós viemos de um momento onde a gente olhava para frente e a gente achava que encontraria soluções para aquela realidade. Essa realidade se desfez diante dos nossos olhos. Então, vou separar duas coisas. Nós temos a questão da falta de água, vamos tratar só da água, e do excesso de água. Então, na questão, por exemplo, ele falou águas e paisagem, tínhamos, vai fazer os dois, vão ter quase 500 e poucos milhões, e né, o Espírito Santo já aprovou no Senado, tem uma quantidade de dinheiro aí que a gente espera que seja bem aplicado, que eu não acredito que vai aplicar só neste governo, né, 500 milhões de reais, é muito dinheiro, inclusive a sociedade tem que acompanhar, tem que a mídia acompanhar para que os trabalhos sejam muito bem feitos, né? E eu particularmente acho que nós temos que repensar isso com o AGE, nós temos que conversar. Quando eu fui secretário, nós criamos encontros regionais de recursos hídricos. Sim. Em 2003, inclusive, tive o privilégio de ter o arcebispo de Vitória, na época, que nos acompanhava, né? Nós temos que desenhar um novo serviço, um novo sistema, onde tem o reuso da água, o reaproveitamento da água. Inclusive, assim, eu estou fazendo um devaneio aqui, eu já até coloquei para algumas pessoas. O Egito hoje está usando o esgoto para aquelas áreas próximas lá, imagina a capital, cheio de areia em volta. Então, o que ele está fazendo? Ele está direcionando esse esgoto para algum lugar e plantando árvore. Então, o tratamento do esgoto lá é plantar árvore, né? Ele facilita a vida dele. Então, acho que nós podemos agregar isso. Acho que nós precisamos aumentar, mas aumentar em muito nas regiões mais secas, a quantidade de represas secas. Isso aquelas ravinhas, aqueles cantos que você pode, que vai caber 10 mil litros de água, 5 mil litros, que deu uma chuva. Isso nós vamos ter, porque isso ameniza o clima. Como ele disse, as florestas são reguladoras. E, ao mesmo tempo, essa quantidade enorme que você tem locais aqui, tem 3 mil barragens, né? Se você fizer 10 mil barragens na região, quanta água na enchente que não vai de imediato para lá. Sim. Agora aí tem algumas questões, e quando eu coloco isso, não estou falando da AGEA, mas da questão da fiscalização é fundamental. Sim. Por exemplo, nós estamos aterrando há anos e anos a área de recarga hídrica, principalmente no entorno da Grande Vitória. O que são as áreas de recarga hídrica? Um brejo, uma taboa, uma coisa. Então alguém chega e fala, vou fazer estacionamento de caminhão. Chega. O licenciamento ambiental está autorizando isso. Só que são não sei quantos mil metros cúbicos de água que ficaria ali, que não vai ficar, que além de não ter a água, na hora da enchente, vai lá para a Vila Velha. Então, esse é o momento de nós repensar. E aí, é óbvio, digamos, se alguém quer fazer um local de caminhão aqui, porque é mais barato, não, amigo, você vai ter que fazer a 3 quilômetros daqui. Não você fazer, mas daqui eu preciso da água numa dessas. Então, acho que nos debruçarmos, juntarmos para ver esse novo momento e construir isso. Agora vamos pegar esse exemplo que você deu, que é o que não deve ser feito, né? Você citou esse caso, só vai piorar. Casos aí, né, do conceito da cidade esponja, né? Que é preservar essas áreas de recarga hídrica e tudo. E a gente vê hoje alguns municípios seguindo na contramão, né? Diminuindo a área de permeável, né? Aterrando mais de aterrando a questão. Vai fazer uma praia só área de lazer. Daqui a um ano, nós estamos lá com colchão
cesta básica para socorrer as pessoas sem enchente. Fazendo loteamento na área que deveria ser a mata ciliar. Então, esses exemplos negativos, o que mais chama a atenção de vocês hoje aqui no estado do que não deveria ser feito, mas está sendo feito? Eu acho que na minha concepção, né, o que mais me chama a atenção é o uso e ocupação do solo de forma desordenada, principalmente discutir lá no início a importância das florestas para atividades do agroturismo, etc. E alguns casos, né, com interesse de morar na região serrana, lá perto de Pedra Azul e outros locais assim, acaba se suprimindo a vegetação de forma ilegal. O Estado está olhando, está vigilante nessas situações, né, para tomar as devidas providências, mas nós que moramos aqui em Vitória, quando vamos para o interior do município, região serrana, centro-serrana, sul, aí a gente vai para ver a beleza natural. A beleza natural começa por ver as florestas, os cursos d'água, o que tem lá. Então, se há supressão de vegetação, além de ser um impacto ambiental enorme, aí deixa de atrair também o turista para ir para lá. E nós, moradores de Vitória, não devemos fazer. Daqui a pouco, uma pequena comunidade rural acaba sendo uma cidade, uma mini cidade urbanizada, porque nós fomos para lá, nós estamos construindo condomínio, casa e tal, suprimindo vegetação. Lá no futuro, virou como se fosse uma mini cidade urbanizada. Então, a gente tem que ficar atento contra isso e ficar vigilante. O Estado está, o IDAF, o IEMA, a AGE, a Polícia Ambiental, tem feito ações conjuntas de fiscalização para coibir o desmatamento no Estado, mas a gente tem que zelar pelo uso do solo adequado, né? De forma, se vai urbanizar com projeto, respeitando a política, o PDM do município, sim, o plano diretor do município, tudo certinho para você não impactar e causar uma degradação ambiental, e essa terra de construção, ela é tudo por curso d'água, e vai provocar o assoreamento dos cursos d'água, e depois, como foi falado aqui, vai vir a enchente, vai vir as chuvas intensas e vai causar as enchentes naquele município ou naquela comunidade rural. Zé Alberto falou, você vai para a região serrana, tem um monte de gente construindo casa. Sabe aonde que as pessoas estão construindo casa? No meio da mata. O cara corta a mata para construir uma casa e o cara se acha ecologista. E muita gente tem curso superior que faz isso. Sim. Mas ele não tem consciência. Por quê? Porque quando você vai construir uma casa, então uma casa no interior, você tem que construir num local onde não tem uma mata e você plantar a sua mata. Sim. E não você enfiar a casa no meio da mata. Por quê? Você vai ter que fazer um acesso, você vai acender luz, tem um cheiro, tem um barulho. Em suma, você modifica aquele ambiente. O ambiente não é para te agradar, o ambiente é para ele te dar a condição da qualidade de vida. Agora, se você o agride, não é? Imagina um aerosol, as abelhas como se sente, os insetos com um aerosol, um cheirinho de banheiro no meio da floresta. Só que não há essa consciência. Então, nós temos que investir nisso. E outra questão, que esse é um ponto de vista meu, pessoal, eu acho que nós temos que melhorar a formação dos nossos profissionais. Tem muita gente aí com diploma de superior, mas não tem consciência da questão ambiental e ética. Então, tem muita coisa sendo liberada, muita coisa, que ou é falta de consciência ou falta de ética. Então, essas palavras, elas precisam entrar no dicionário e precisa ter também um acompanhamento, porque hoje não é porque um técnico vai lá e dá um parecer que é a favor que está tudo resolvido. Em dado momento tem que ter uma checagem, tem que ter um acompanhamento, porque uma vez feito o impacto, ele dura muito tempo, ou para sempre. É isso, né? Schettino, há 20 anos atrás, Schettino me deu aula numa especialização de manejo e conservação da biodiversidade. Ele é pós-graduação lá na UFS. Isso é um orgulho para mim, um orgulho, uma honra. Tem história. Isso que ele contou aqui, né, questão da casa, né? E a pessoa vai para lá e ainda quer posar como um ambientalista. Posar como ambientalista, bota foto na rede social o tempo todo. Contraditório. Mas isso, assim, não é porque as pessoas estão fazendo mal. É porque a maioria não tem a consciência. Por isso que eu falei esse debate, viu, Zé Roberto? É igual assim, eu não sou contra aquela campanha, poupe água, poupe natureza.
Quem mais consome água? A irrigação, a indústria. As pessoas têm que ter consciência, mas tem que ter uma campanha de visitar as empresas, de fazer uma amostragem da irrigação. Tem os órgãos que têm que visitar os locais, conversar com as pessoas, porque o caminho para se construir, ele é difícil, mas só se constrói trabalhando muito. Vocês já falaram aí de experiências positivas, boas práticas na gestão das águas, né? Falaram sobre o reflorestamento, as barragens, né? As barraginhas. E eu queria que vocês destacassem o que vocês estão vendo aí nos últimos anos de boas práticas aqui no Espírito Santo ou também no Brasil. Vocês veem, poxa, aquilo que aquele município lá no Nordeste, no sul do país está fazendo, essa boa prática poderia ser aplicada. Ou até mesmo também experiência de outros países. Schettino falou aqui o caso do Egito. O que vocês veem que tem uma possibilidade da gente replicar aqui no estado, que está dando certo fora, e o que está sendo feito aqui que vocês gostariam de destacar na gestão das águas? Eu vou fazer um destaque, eu acho que mais dentro no ambiente da AGE, né, em termos de programa importante ali para o Estado, que é o Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas, que a gente chama de Probacias, e no caso lá a AGE, a gente está fazendo o Probacias Sul 1, que é um projeto piloto que está acontecendo lá no sul do estado, contemplando 3 municípios com ações de reservação de água na propriedade rural, construção de barraginha, caixa seca, cordão de infiltração, ações de saneamento rural, né? Saneamento rural, aquela residência, aquela propriedade que tem aquela fossa tradicional, né? Que a gente no passado chamava de fossa negra, a gente está substituindo e colocando biodigestor, fossa filtro, né, que aí melhorando a qualidade daquele efluente que vai para o curso d'água, também fazendo ação de monitoramento da qualidade dessa água com a implantação desse projeto e a ação de reflorestamento e capacitação dos usuários. Então, Probacia é uma referência aqui no estado, né? E outra ação importante que a gente tem feito aí é o projeto Água na Medida, que é o uso racional da água, que é um projeto que está sendo feito, por enquanto, em duas bacias hidrográficas aqui do estado, que é um projeto que a gente adquire irrigâmetro, implantamos irrigâmetro, ele mede umidade no solo, e algumas naquelas propriedades que participam, a instalação de uma estação de monitoramento meteorológico, utilizando dados de monitoramento meteorológico, e aí tem um sistema de suporte à decisão que pega os dados de chuva, dados de umidade do solo, vai para esse sistema de suporte à decisão e orienta o agricultor quanto ele tem que irrigar. Então, é um manejo adequado da água naquela propriedade. Eu, particularmente, acho que nós temos vários exemplos aqui interessantes, mas eu destacaria o Reflorestar. Eu acho que é um programa, e quero deixar uma coisa clara, eu acho que o Reflorestar tem que ser ampliado, e muito. Isso aí. Agora, ele precisa ser ampliado baseado em uma participação consciente da sociedade, não só no estímulo do governo, porque o governo ajudar financeiramente para ter a cobertura florestal é importante, mas a sociedade, o meio rural, o meio empresarial, tem que entender que a legislação que estabelece que você tem que ter uma dada cobertura florestal, a da APP, da reserva legal, é para proteger a cidade da nascente, é para manter o equilíbrio ecológico, não ter que usar tanto agrotóxico, é para você ter a água nas propriedades rurais, que hoje, Pablo, tem locais daqui que as pessoas falam em fazer condomínio, falam em fazer isso, daqui a alguns anos eu vou perguntar, vai levar o carro desalinizar a água do mar e vai levar por bomba? Porque não vai ter água. Sim. Então, precisa-se ter um entendimento, assim, temos um bom programa que precisa ser continuado, ampliado e melhorado com a participação da sociedade. Tem uma outra questão que eu acho que está sendo feito, mas que precisa também ser ampliado, é o incentivo à reserva particular do patrimônio natural, a da RPPN. Por quê? Porque elas vêm na direção de somar com o reflorestamento,
elas trazem benefício e colocam as pessoas para trabalhar. Todo mundo que tem RPPN trabalha muito e ama fazer aquilo e colabora, ajuda na biodiversidade. Então, é uma ferramenta muito importante que soma com o sistema estadual de unidade de conservação, o sistema federal, mas que ele dá ao proprietário um estímulo para que ele colabore, não importa o tamanho, se é 2 hectares, se é 10 hectares. Então, fica aqui uma sugestão, quem nos ouve, quem não conhece, procurar saber o que é RPPN, trabalhar isso, porque o que o Zé disse, os órgãos ambientais, ou a AGE, era um serviço de inteligência, faz o monitoramento ali, mas fazer acontecer lá na ponta precisa ter gente trabalhando. Sim. E aí também a gente convoca aqui o INCAPER, que já faz um brilhante serviço, mas intensificar esse trabalho de ajudar no reflorestar, de coleta de semente, de incentivar pequenos viveiros comunitários. Nós temos uma outra questão importante, tem a Pastoral Ecológica em Cachoeiro, junto com a UFS, que produz muda, e a cada 50 mudas lá, a pessoa dá uma cesta básica, recebe 50 mudas de árvore nativa para plantar. Tem muitas coisas que, somadas, dão um ótimo exemplo, com um custo muito baixo. E eu, particularmente, acho que o fundamental é educar as pessoas. A educação ambiental é barato e dá muito resultado. Não de imediato, mas no médio e no longo prazo, Sim. conserta muita coisa que a gente não teria dinheiro para fazer. Até olhando o histórico aí do Espírito Santo, desses eventos climáticos extremos, antes do nosso bate-papo aqui, esse Quintino estava falando sobre a questão da chuva no sul do estado na década de 60. Teve aquela forte chuva também de 79. 79, eu estava lá, indo para Viçosa, porque eu tinha passado no vestibular, que não chegava de ponte caída. E chegou ali nas pontes do norte, chegaram próximo do nível da ponte, né? E Com algo que parecia assim, inconcebível, né? Vai acontecer de novo e tudo. 2013, Pois é. a gente teve quase todo o estado também sendo impactado pelas fortes chuvas. Ô, Pablo, mas a sua fala aqui, eu acho que ela coroa a nossa fala o seguinte. As pessoas perguntam, é o aquecimento global? Gente, ouça bem, chuva sempre existiu, sempre existirá, os dinossauros foram mortos pela chuva. Sim. O que o aquecimento global faz é desestabilizar isso. Se chover 300, pode chover 500 num local. Se ficava 6 meses sem chover, pode ficar 8 meses. Então desequilibra. Mas é importante que as pessoas saibam. Chuva sempre existiu e sempre existirá. Só que com floresta, com isso, com aquilo, tendo área de recarga, ameniza o impacto disso. Então, diante do aumento possível do aquecimento global, ou de calor, de chuva, de seca, a gente tem que criar as ferramentas que é o colchão para amortecer isso. É isso que nós estamos tratando aqui. E não entrar, desculpa, mas eu acho importante falar, você acha que aquecimento global existe, que não existe. Aquecimento global existe, ele está aí, é real, se é por isso, por aquilo, nós precisamos cuidar e fazer as coisas acontecerem. Isso aí. E isso que você falou, né, Quintino? Agora a gente vê esse desequilíbrio e uma recorrência maior. E aí, seguindo essa linha histórica, né, 2013 aquelas fortes chuvas no final do ano, depois 2015, 2016 Seca, racionamento, estiagem, e aí agora a gente teve chuvas também ali em 2019, 2020 no Iconha, teve mais de 20, e agora em 2024 esse caso triste aí de Mimoso, né, que aconteceu, inclusive com perdas de vida, mais de 20. 2013 Mimoso também foi impactado. Foi dado número de E a gente olha também no ano passado, 2023, uma estiagem prolongada. em novembro. Foi criado um centro de comando e controle, né? Então, é isso que você falou, as palavras, esse desequilíbrio, né? Fica um zigue-zague, isso uma coisa que você previa, eu fico lembrando das coisas que eu sou de Castelo, até eu falei de governador aqui, porque nós somos amigos de infância, estudamos juntos. Então, eu tenho a liberdade de falar, né? Mas nós combinávamos, quando era criança, em Castelo, criança, quando era adolescente, vamos sair antes ou depois da chuva? E aí eu estive em Belém e perguntei lá também eles combinavam para sair antes ou depois da chuva. Agora, hoje você não pode combinar essa previsão, essa previsibilidade. Hoje o efeito é intenso e a imprevisibilidade é grande. Olhando essa recorrência, né, e essa alternância que a gente está vendo nesse desequilíbrio dos eventos climáticos extremos,
já tem, inclusive, até algumas previsões, e aí eu vou trazer uma delas que aparece aqui na revista, de alguns especialistas, apontando até 2030 em uma estiagem severa na região do Rio Doce. Como vocês avaliam esse cenário até o final dessa década? Vocês acham que é um cenário aí provável, pouco provável, pelo que vocês vêm acompanhando aí nas séries históricas? Olha, eu vou responder, Pablo, com uma coisa que eu sempre uso essa expressão, que eu acho que é o momento que nós estamos vivendo. Tem uma placa na estrada que diz assim, na dúvida, não ultrapasse. Eu acho que nós hoje temos que ter toda a cautela, trabalharmos como se amanhã o cenário será melhor, mas tomarmos todos os cuidados possíveis. Se há alguém dizendo isso, vamos investigar. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos tomar atitudes. Eu sou otimista. Eu acho que daqui a alguns anos nós estaremos numa situação melhor. Por quê que eu falo isso? Com toda a sinceridade, talvez as pessoas não gostem de ouvir. Ou nós mudamos, tomamos as atitudes, ou pagaremos um preço caríssimo. Sim. Então, a hora é ainda esta. Não deixemos passar a oportunidade. Eu vou de acordo com o Schettino. Não acho que se tem alguém falando, se é um cientista, se é uma empresa, se é uma universidade, a gente tem que averiguar a informação, checar, confirmar aquilo, se de fato. Mas hoje, com tudo o que a gente está vendo, que está acontecendo aí, não só no Brasil, mas no mundo, com o crime está estressado, ele está mudado, então a gente tem os riscos, a gente tem que averiguar e mais de antemão já ir tomando as medidas preventivas, adaptativas, para isso lá na frente, caso chegar, nós já estamos preparados, né, para essas questões provocadas aí de chuvas intensas, estiagens prolongadas, né, o enfrentamento e a convivência com a seca. Isso é importante, né? Ressalto aqui que o Estado, através do programa do Águas e Paisagem 2, né, a gente tem uma perspectiva aí, a AGE tem várias componentes de gestão de recursos hídricos lá no programa. Uma dessas componentes é a contratação de um plano de enfrentamento e convivência da seca, um plano de seca, para a gente ali ter ações, né, para a gente enfrentar essa estiagem aí mais para o futuro. Obviamente, a gente está com tudo que a gente vê, com as estiagens que a gente vem passando, então há uma necessidade da gente ter esse plano, esse estudo que vai gerar diretrizes e, a partir delas, a gente levar para aquelas bacias hidrográficas, discutir com os atores locais lá, naqueles municípios mais vulneráveis, para a gente trabalhar essas questões de estiagem de forma estratégica, com soluções, com ações preventivas, adaptativas, né? Para não ficar no momento, a gente, quando acontece, a gente ficar ali na correria reativa, né? Então, a gente se planejar para o enfrentamento da estiagem. Estamos chegando aí no final, muito rica aí a conversa, trazendo a experiência aí dessas duas referências, professor Schettino, Zé Roberto também aqui. E aí vamos finalizar aqui o nosso ES Brasil Debate com o tema da água, passando aqui para uma breve despedida do professor Schettino e uma saudação final também do Zé Roberto. Olha, eu só tenho que agradecer, espero ter dado minha contribuição aqui. Estou sempre disponível para colaborar. Parabenizo a Nextel e ao Mário Fernando, o qual é meu irmão, pelo trabalho que faz, da sua equipe. Parabenizo o Zé Roberto e a equipe da AGE pelo brilhante trabalho. E o Pablo, não só por ser mediador, mas pelo trabalho que faz, pelas colocações que tem contribuído aí. Eu acho que o momento é um momento assim de união, é um momento de humildade, e eu sempre falo uma coisa e não sei se sou bem entendido. O momento é de pensar nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Muito bom. Eu também, eu acho que só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de estar perto do Schettino e do Pablo, dois profissionais, excelentes profissionais e gabaritados aí, não resta dúvida, né? Só tem elogios a dar,
e é uma oportunidade muito boa estar aqui nós conversando sobre água. A gente conversou tanto, mas foi tão rápido, né? A gente poderia ser o dia inteiro falando sobre água, né? Preciso preservar até a última gota. Tem muitas coisas ainda para se falar, ações, e a Agência Estadual de Recursos Hídricos está à disposição de todos vocês. Conheçam a AGE, entre no site da AGE, lá tem muitas informações, tem os planos de bacias hidrográficas, informações sobre o Águas e Paisagem 2, segurança de barragem, fiscalização do uso, SARI, o Quali Rios, que nós não falamos aqui, o monitoramento da qualidade das águas. Então tem todas as informações da qualidade de água lá do Estado, que a AGE é responsável pelo Programa Estadual de Monitoramento de Águas Interiores. Então, conheçam a AGE, né? E confiem na AGE. A AGE tem excelentes profissionais, estão lá à disposição no dia a dia, defendendo e trabalhando em prol da proteção e preservação dos recursos hídricos e a melhoria da gestão estadual de recursos hídricos. Então, estamos lá à disposição de todos os ouvintes, todos vocês. Beleza. A gente agradece todo mundo que está com a gente aí nesse ES Brasil Debate com o tema Água. É preciso cuidar até a última gota, e a gente está disponível para quem quiser no site. Muito bem lembrado aí, Schettino, está disponível no site com informação, conhecimento qualificado, com referências aí com o professor Schettino, Zé Roberto e vários outros especialistas aí, apontando aí caminhos para a gestão dos recursos hídricos no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Até a próxima, tudo de bom, valeu! Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!